Desde que eu comecei a me preparar para concursos públicos, e isso já faz alguns anos, eu criei o hábito de acordar muito cedo. Hoje, por exemplo, que eu já não estudo mais para concursos públicos, eu mantenho o hábito de acordar por volta de 5, 5 e meia da manhã para já começar as minhas atividades. Na prática hoje, né, eu acordo bem cedo, já vou para academia, já vou treinar, já pensando mais na saúde física e na saúde mental. Agora, você quer saber por que eu acordava tão cedo quando eu me preparava para concursos públicos? Então fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essas dicas serão muito importantes e serão implementadas imediatamente no seu processo de preparação. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos, e hoje eu estou passando por aqui para trazer mais uma dica muito importante e uma dica que eu tenho certeza que vai te ajudar demais no seu processo de preparação para concursos públicos. Quando eu comecei a me preparar para concursos públicos, há alguns anos, eu senti a necessidade de começar a levantar mais cedo. Por quê? Porque quando eu me preparava, quando eu me levantava mais cedo, eu acabava tendo a percepção, e isso era real, de que o meu dia ele acabava se tornando mais longo. Eu tinha mais tempo para me dedicar aos estudos. Então eu comecei a fazer isso como hábito. E aí hoje, por exemplo, mesmo já tendo deixado de estudar há muito tempo, eu continuo levantando por volta de 5, 5 e meia da manhã. Mas a época que eu estudei para concursos públicos, teve um período que eu me levantava às 4 e meia da manhã. 5 horas eu já estava ali sentado na mesa da minha casa estudando. E sabe por que eu fazia isso? Primeiro, porque durante muito tempo eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia, teve um período em que eu trabalhava de 8 às 18, cursava a faculdade à noite e ainda tinha que encontrar um período para estudar para a faculdade e estudar para concursos. Então eu não tinha outra escolha. Se eu não me levantasse às 4 e meia da manhã, que horas que eu iria reservar para estudar para concursos públicos? E eu tinha uma meta bem clara de estudar entre 2 e 3 horas diárias por dia só para o concurso público, sem falar para a faculdade, porque na época eu estava no 8º período, né? E se exigia um pouquinho mais da minha parte, mas ainda assim, 2 às 3 horas eram sagradas todos os dias. Segundo, eu optava por acordar às 4 e meia da manhã, porque eu começava a trabalhar 8 horas da manhã. Só que 5 horas da manhã eu já estava ali sentado estudando. Então veja bem, 5, 6, 7, 7h15, 7h30 mais ou menos, porque eu trabalhava num local que era muito próximo da minha casa. Então só na parte da manhã eu já conseguia praticamente cumprir a minha meta de estudos, que era de 2 a 3 horas por dia. O que eu fazia? Se eu estudava 2 horas e 15, 2 horas e meia na parte da manhã, na minha hora do almoço eu pegava mais meia horinha para cumprir aquela carga horária de 3 horas que eu tinha reservado para mim durante todos os dias. E a outra grande vantagem é que de manhã eu estudava num silêncio absoluto. Eu não tinha ninguém para me incomodar. Quando as pessoas começavam a levantar, por volta de 6 e meia, 7 horas, era aquele período que eu já estava finalizando o meu processo de estudos. Então eu tinha condições de estudar com uma qualidade muito grande. Meu poder de absorção naquele momento, então, ele era bem acima da média, porque eu não era interrompido. Terceiro, eu optei por estudar mais cedo, na parte da manhã, porque a noite era um sofrimento. Eu sempre tive um sono muito grande no período da noite. Então, às vezes, eu chegava da faculdade e combinava, né, comigo mesmo, né? Olha, vou chegar da faculdade 10 horas da noite, eu sair um pouquinho mais cedo, 10 horas da noite, chegar em casa, comer alguma coisa, eu vou jantar, sei lá, fazer um lanche, e aí eu vou sentar 11 horas da noite e vou estudar até 1 hora da manhã. No outro dia eu acordo 7 horas da manhã para trabalhar e tal. Só que, quando dava ali 30 minutos depois, eu já estava dormindo em cima dos livros. Então o que eu tive que fazer foi testes. Eu simplesmente comecei a analisar, poxa, amanhã eu vou então acordar um pouco mais cedo, vou acordar 6 e meia da manhã, vou ver quanto tempo que eu consigo estudar na parte da manhã. Na outra semana vou acordar 6 horas, vou acordar 5 e meia, vou acordar 5 horas, até que eu cheguei no horário que para mim era ideal, ou seja, 4 e meia da manhã. Então eu cheguei a esse horário fazendo testes, por quê? Porque à noite eu não conseguia estudar, eu tentava, mas o que acontecia? Às vezes eu ficava 2 horas e meia estudando, mas o meu poder de absorção do conteúdo era muito pequeno. Quando eu comecei a acordar mais cedo, eu passei a perceber que na prática o meu poder de memorização foi lá em cima. Então isso para mim foi muito mais produtivo. E eu comecei a ter aquela clareza de que quanto mais cedo eu acordasse, mais eu iria aproveitar o meu tempo. Isso acabou me motivando bastante nesse processo de me manter acordando cedo e estudando na parte da manhã. Olha, eu tenho que ser sincero, não é fácil
você iniciar esse processo de acordar mais cedo para poder se dedicar aos estudos. Entretanto, eu te garanto, você vai ter um ganho de performance muito grande. E você tem que fazer isso aos pouquinhos. Não adianta você achar que vai começar amanhã, segunda-feira, eu já começo a acordar 4 horas da manhã e já vou estudar até 8 horas da manhã todos os dias, né? Vou ficar bem disposto, vou ficar bem disposta. Não é assim que funciona. Você tem que começar aos pouquinhos. Se você quer acordar mais cedo, vamos supor que hoje você acorda às 6 horas da manhã, sei lá, começa a acordar às 5h30 durante uma semana, depois passa para 5 horas, depois passa para 4h30, depois passa para 4 horas, sei lá. Depende muito do que você quer para a sua rotina de estudos. Mas você tem que ir aos pouquinhos, tem que ir fazendo testes. E para ficar mais fácil essa mudança de comportamento que você vai implementar na sua rotina, eu vou te trazer aqui algumas dicas que eu julgo extremamente importantes. Anote aí. Primeira, durma mais cedo. Olha, não adianta você achar que vai conseguir dormir tarde e acordar cedo. É óbvio que não. Você tem que ter uma clareza de qual é o tempo de sono que você precisa para se recuperar. Levando-se em consideração que concurseiro que se preze, concurseiro profissional, não pode dormir mais do que 6 horas por noite, né? Pense nisso. Eu mesmo dormi algo em torno de 6, 6h30 no máximo. Nem no sonho o concurseiro pode dormir durante 8 horas por noite, tá? Então você tem que fazer esses testes, ou seja, você vai ter que avaliar claramente qual o período que você tem que se deitar para você poder acordar 4 ou 5 horas da manhã. Eu tinha o hábito de me deitar por volta de 10 horas da noite. 10 horas da noite. Então eu deitava ali, assim, eu não tenho muito problema com sono. Não sei qual é a sua situação, mas eu nunca tive. Então eu deitava ali às 10 horas da noite, com 5 minutinhos já estava desmaiado, já estava dormindo, e no outro dia eu acordava ali por volta de 4h30 da manhã, sem qualquer dificuldade. No início, né, eu ficava com bastante sono, mas com 2, 3 semanas eu criei um hábito e aquilo para mim já não era mais problema. Então você quer acordar mais cedo, durma mais cedo. Programe-se. Segunda dica, e essa é importantíssima. Geralmente as pessoas acordam por meio do despertador do celular. Pelo menos 90% das pessoas. Então uma dica muito importante. Quando você for dormir, coloque o celular para despertar longe de você. Em um local que você tenha que se levantar e ir lá buscar o telefone celular. Tá bem? E nada de soneca. Aquela função, né? Vou dormir só mais 15 minutinhos. Não. Sabe por quê? Essa função soneca acaba atrapalhando o seu sono. Você vai lá, pega o celular, aperta o soneca para dormir mais 15 minutinhos. Aqueles 15 minutos não vão fazer diferença alguma para você. Muito pelo contrário. Você deita para tirar mais um cochilinho de 15 minutos e quando você tem que se levantar depois que completar os 15 minutos, você já está passando por uma nova fase do sono. E às vezes você acorda mal disposto, mal disposta, com mau humor. Então nada de soneca. Celular despertou, está longe de você, você já levantou para desligá-lo mesmo, já deixa o celular lá, vai para o banheiro tomar seu banho, escovar os dentes, fazer suas higienes matinais para você começar o período de estudos. Terceira dica. Faça o seu planejamento no dia anterior. Isso é importantíssimo. Se você amanhã vai acordar às 5 horas da manhã para estudar, você tem que saber no dia anterior o que é que você vai estudar. Você já pega o seu ciclo de estudos e já tem em mente aquilo, né? Amanhã eu vou estudar 1h15 de português, 1h30 de direito administrativo, 40 minutos de constitucional. Já saiba com clareza o que você vai estudar no dia seguinte. Por quê? Porque se você vai dormir sem saber o que vai estudar no dia seguinte, quando você acordar, talvez você já tenha passado por isso, quando você acordar, você vai ter aquela percepção, poxa, já que eu nem sei o que eu vou ter que estudar hoje, eu vou ter que perder um tempo danado, né, escolhendo o que eu vou ter que estudar, eu vou acordar mais tarde, eu estudo mais tarde. E aí já se foi o tempo, você já jogou no lixo aquele período de manhã que poderia ser muito produtivo. Portanto, programe-se no dia anterior em relação ao conteúdo que você tem que estudar. O meu convite para você é o seguinte, faça o teste. Se você acha que tem dificuldade para acordar cedo, que a sua rotina é noturna, faça pelo menos o teste. Eu te convido para fazer um teste durante uma semana. Se em uma semana você percebeu que realmente, ó, professor, não adianta, porque para mim acordar cedo é um sofrimento. Eu prefiro estudar no período da noite.
sem problemas, tá ok. Aí você vai para uma segunda etapa, que é verificar como aumentar a sua produtividade no período da noite, sem problemas. Você vai ter que estudar um pouquinho mais além do que você gostaria no período da noite? Vou. Então nós vamos conversar sobre estratégias e dicas e técnicas que podem ser implementadas para você estudar no período da noite, mas tendo uma boa percepção, uma boa absorção do conteúdo. Não vejo problema algum. Mas você tem que ter essa clareza, você tem que perceber que o seu estudo está sendo produtivo, porque não adianta fazer como eu fazia, sentar para estudar à noite e ficava ali cochilando, achando que estava estudando 2 horas e meia, mas na prática eu estudava menos de 1 hora, porque eu não conseguia me concentrar da forma que era necessário. Ficou claro para você? Ótimo. Então, vou deixar um link para você aqui na descrição do vídeo, tá? Um link para você baixar um material de qualidade que vai ser muito útil no seu processo de preparação para concursos públicos. E permanecendo alguma dúvida, alguma dica, entre em contato comigo para a gente trocar uma ideia, tá certo? Estou aqui para te ajudar nesse processo árduo, mas vitorioso de preparação para concursos públicos. E tá vendo aqui, né? Clique no canal para se inscrever. Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais vídeos de qualidade serão disponibilizados aqui para você. Bons estudos, nos vemos em breve. Até mais!